Fala galera, aqui é o Sangue na área. A parada hoje é estudar Tratado de Versalhes. Vem comigo que a parada vai ser doida. Simbora. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Galera, a ideia aqui é a gente entender esse contexto aí, né, de fim da Primeira Guerra e construção do Tratado de Versalhes. Primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte: a Alemanha vinha com uma leve superioridade aí durante a guerra. Só que em 1917, com a entrada dos Estados Unidos, com a entrada dos americanos, né, do lado da Tríplice Entente, isso muda de figura. Porque o contingente militar, o contingente bélico, os alimentos, tudo que os Estados Unidos acaba levando para o lado da Entente, vai desequilibrar a balança. E aí o que nós vamos ter? Quando a Alemanha começa a perceber que vai dar merda, que ela vai se arranhar toda, o que eles fazem? Eles preferem meio que encerrar a guerra para pelo menos manter a sua estrutura econômica funcionando. E aí, como que é feito isso? Acontece uma guerra civil na Alemanha e os caras derrubam a monarquia e assinam um armistício em novembro de 1918. Ou seja, os caras foram águia, né? Os caras foram sinistros. Porque eles viram que ia dar merda mesmo, viram que iam perder, e aí eles preferem fazer o quê? Se render. Mas aí, para poder não ficar muito feio, acaba tendo uma revolução antes, né? Uma guerra civil, para poder garantir que não fique muito feio pro lado deles. E aí, dessa guerra civil, vai cair a monarquia e vai surgir a famosa República de Weimar, ou Weimar, né? Depende de como a pessoa vai pronunciar. E aí, então, em 1919, começam as negociações pós-guerra. A primeira que a gente pode colocar aí é a Conferência de Paris. Né? Os malucos se reuniram em Paris, né? Logo em janeiro, para poder definir como que ia ficar a situação do pós-guerra. Lá, nesse movimento aí, nessa conferência, nós temos uma ideia que vai surgir lá, que ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson. E aí eu pergunto para vocês sabem o que é o Wilson, né? Vocês lembram de Wilson, né? Aquele cara aquela bolazinha que ficava com o náufrago, né, naquele filme. Wilson, Wilson! Só que não é esse Wilson, não. O Wilson que a gente está falando aqui nos 14 pontos é o outro Wilson, que era o presidente americano da época. O que o Wilson americano estava querendo fazer com seus 14 pontos? Ele queria construir uma paz sem vencedores. Ou seja, porque o cara já estava vendo que aquilo ia dar merda. Ou seja, se tivesse uma paz onde os vencedores fossem castigar os perdedores, isso lá na frente ia causar instabilidade. Então ele prefere o quê? Pelo menos ele queria fazer uma paz sem vencedores, ou seja, acabou, cada um vai para sua casa e fica todo mundo feliz. Uma das ideias que surgiram na Conferência lá de Paris foi a criação da Sociedade das Nações, né, a famosa Liga das Nações. Ou seja, é a avó da ONU. Ou seja, uma entidade internacional formada, né, por vários países que deveria, em última escala, tentar manter a paz. Hoje a gente olha para trás e viu que não adiantou porra nenhuma, que a Liga das Nações não serviu de bosta nenhuma. Outra coisa que ficou também definida foi a reconfiguração do mapa. Né? A Europa foi desconfigurada, né? E reconfigurada de novo. Em que sentido? Por exemplo, a Áustria-Hungria, que lutou junto com a Alemanha, ela foi despedaçada. Ela já era uma coxa de retalhos mesmo, acabou sendo triturada de vez. Por exemplo, da separação da Áustria-Hungria, nós temos o surgimento aí do reino dos sérvios, os croatas e os eslovenos, que depois, em 1929, eles vão se juntar
e vai ficar, né, vai passar a ser chamado de Iugoslávia. E nós temos também a Tchecoslováquia e a Hungria também surgindo nesse movimento. Do lado da Turquia, do lado mais oriental, nós temos também, né, a perda de vários territórios turcos para os britânicos e para os franceses. E do lado russo, a gente tem também, principalmente ali no leste europeu, uma dissolução e o surgimento de vários estados pequenininhos. Por exemplo, Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, a Polônia também. Então, ou seja, o mapa ele acaba sendo reconfigurado, né? Praticamente muda tudo. É, alguns aspectos das ideias aí do Wilson, que não é o Wilson lá do Náufrago, mas é o Wilson presidente, fica definido então essas situações aí. Só que a parte da paz sem vencedores não deu certo. Por quê? Porque a França estava com sangue nos olhos. Ou seja, o ódio que os franceses nutriam dos alemães não permitiriam a eles deixar isso barato. Né? Se vocês lembrarem, eu tenho um vídeo aí para trás que eu falo sobre isso, né? Que os alemães venceram os franceses na Guerra Franco-Prussiana e humilharam os caras e ainda tomaram parte de territórios deles. Então, ou seja, os franceses também não iam deixar isso barato. Então, nesse sentido, foi criado aí o Tratado de Versalhes, né, justamente porque foi feito no Palácio de Versalhes, e lá o castigo veio a cavalo, né, veio por conta do cipó. Porque o Tratado de Versalhes era como uma punição para os alemães. Ou seja, eles eram acusados de terem iniciado a guerra, de serem os culpados de todos os problemas. Então os alemães teriam que pagar altas indenizações para os franceses e para os ingleses. Os alemães perderam territórios, perderam suas colônias na África, devolveram a Alsácia-Lorena para a França. O seu poderio militar foi destroçado, os seus armamentos foram destruídos, eles tiveram que reduzir o contingente militar, não poderiam ter mais de 100 mil soldados, isso para um exército de um país não é nada. Então, ou seja, foi uma destruição total. Então, a gente observa o quê? É uma forma de castigo por conta da guerra e também uma forma de reduzir ao máximo o poderio alemão. Ou seja, para não deixar que os caras depois buscassem vingança. Então, seja uma forma de enfraquecer bem os alemães. Só que isso vai contribuir para aquilo que o Woodrow Wilson, o que ele temia. Ou seja, ele queria uma paz sem vencedores para poder evitar um conflito posterior. E o Tratado de Versalhes vai na contramão disso. Por quê? O Tratado de Versalhes deixa os alemães por conta, e isso vai nutrir aquele desejo de vingança e vai acabar contribuindo para o surgimento de movimentos de extrema-direita, né, na Alemanha, pela Europa, né, vamos colocar assim, e vai contribuir também para o surgimento da Segunda Guerra lá em 1939. Então, ou seja, nós vamos ter um lapso de tempo aí entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, só que se a gente pensar, elas são como se fosse uma coisa só. O Hobsbawm mesmo fala isso, né? Porque os assuntos mal resolvidos da Primeira Guerra vão ressurgir com toda a força na Segunda Guerra. A gente coloca aí o Tratado de Versalhes como um desses pivôs aí para o surgimento lá na frente da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí maneiro, dá uma comentada e se inscreve no canal para ficar sinistro, que de vez em quando vai brotar uma aula bolada aqui. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.